Agora, a gente está falando tanto de dengue, você que está aí acompanhando o Balanço Geral de Uberaba, de Patos de Minas, aqui de Uberlândia, de Araguari, você está bem? Está sentindo alguma coisa? Está com dúvida? Nós estamos falando tanto de dengue, está achando, poxa, será que eu estou com dengue? Será que é isso que eu estou sentindo? É sempre bom repetir. O que causa a dengue? Quais os sintomas da dengue? Para isso, deixa eu acionar mais uma vez a nossa repórter Débora Pérez, ela que está ao lado de uma infectologista, para falar tanto sobre os cuidados dessa doença e explicar sobre todos os sintomas, o que as pessoas começam a apresentar e até para saber o exato momento de quando devemos correr até uma unidade de saúde para buscar atendimento. Débora, fica à vontade, quem é que está com você? Isso mesmo, Rafa. Nada melhor que falar com uma especialista no assunto para dar dicas para que a gente consiga enfrentar essa situação de uma forma mais segura e com informação. Eu estou aqui acompanhada da doutora Jaqueline Ribeiro, que é infectologista, atua aqui na cidade de Araxá. E eu queria, doutora, que a senhora começasse contando para a gente quais são os sintomas da dengue. Olha, os sintomas da dengue são febre, normalmente bastante alta e bastante persistente, dor no corpo, a dor de cabeça, principalmente na região atrás do olho, né? E náuseas, mal-estar, astenia, aquele quadro viral assim que te deixa bem para baixo, né? Com essa febre que deixa as pessoas bem debilitadas. Quando que a pessoa deve procurar uma unidade? Olha, o importante é você estar fazendo um diagnóstico, muitas vezes. Na realidade, o diagnóstico não, tá pensando que isso pode ser dengue, porque se você pensar que isso pode ser a dengue, você vai ter os cuidados relacionados a isso, né? Porque aí vão te orientar em relação aos medicamentos, porque tem alguns medicamentos que não podem ser feito uso na dengue, como os anti-inflamatórios, vão te orientar a hidratação e vão te orientar sinais de alerta que você precisa voltar ao pronto-socorro para se tratar, como por exemplo, você está vomitando demais, como para uma das coisas que a gente tem de fazer para não ter uma dengue grave, a dengue hemorrágica, é se hidratar. Então, se você estiver vomitando, por exemplo, você não vai conseguir tomar o tanto de líquido que você precisa. Então, você precisa voltar para hidratar. Mas tem outros sinais mais graves ainda, como você perceber sangramento, uma dor abdominal, se você desmaiar, se você tiver falta de ar, você precisa procurar a unidade de saúde. Então, ir ao médico para ele ter essa percepção de falar para você que pode ser isso e te orientar. E aí você vai ser medicada se for necessário da melhor maneira possível. Se precisar ficar lá no pronto-socorro hidratando, você vai conseguir. O primeiro cuidado, então, é ir até o médico. Mas caso você seja diagnosticado com dengue, quais são os cuidados que geralmente essa pessoa deve tomar? É a hidratação, como é uma doença que não tem um tratamento específico, você tem que dar o seu organismo vai ter de te defender, então você não pode abusar dele, então você tem que ficar de repouso, tem que alimentar o melhor possível e a hidratação, que é imprescindível. A senhora falou muito bem quais são os sintomas da dengue e eu queria saber se os sintomas da dengue hemorrágica também são os mesmos. O início é o mesmo, mas isso tudo que eu estou falando para vocês, de falta de ar, de sangramento, isso são os sinais que podem fazer a gente pensar na dengue mais grave, que pode ser desde a dengue hemorrágica até um choque hemorrágico, né? Então, o sangramento é um sinal de que a dengue pode estar grave, mas tudo aquilo que eu falei antes de sinal de alerta também é sobre isso, é sobre complicações que a dengue pode levar. Tá? Como, você pode surgir água no seu pulmão. Então, todos esses sinais graves é para você pensar em complicações. O sangramento é o quadro mais clássico.
Te agradeço por esses esclarecimentos. Então é isso, Rafa, a doutora trazendo mais informações para a gente em relação a caso você tenha essa doença, caso você seja diagnosticado por dengue, o primeiro ponto é ir até uma unidade de saúde, que lá com certeza você vai ser tratado por um especialista que vai trazer ainda mais informações de como você vai conseguir passar por essa doença. Rafa? Exatamente. Muito obrigado, infectologista, ao vivo aqui no Balanço Geral. Obrigado, Débora, porque o nosso objetivo é esclarecer, deixar muito claro para a população, todos que estão almoçando, acompanhando a nossa programação. Essa é uma situação que preocupa, mas por favor tenha calma, evidentemente, tenha calma e busque um atendimento de qualidade, né? Busque um atendimento aí na unidade de saúde para saber direitinho o que está acontecendo e se hidrate muito bem, se alimente muito bem, porque isso também é importante para o seu organismo combater qualquer tipo de situação, por exemplo, se for dengue, né? Se for confirmado no caso de dengue. E aqueles cuidados que nós devemos ter em casa, né? Nada de água parada, fazer sempre a limpeza da casa, do ralo, do quintal, olhar, né, aqueles vasinhos de planta que a gente tem, principalmente dentro do imóvel, aquele reservatório que fica atrás da geladeira, o ralo da pia, tudo isso a gente tem que ficar muito atento e, se possível, utilizar repelente, né, utilizar formas de eliminar o mosquito aí dentro da sua casa onde você mora.